a gente começou a tratar de negócio jurídico, né? Falamos de ato, fato, negócio jurídico, da questão da relevância no mundo do direito. Então, assim, o momento em que o, o acontecimento ele traz uma consequência jurídica, né? Ele passa a ser classificado ou como um ato ou como um fato jurídico. Então, a gente já viu toda aquela classificaçãozinha, e aí hoje a gente começa, vamos lá, começa a tratar especificamente sobre negócio jurídico. Vocês estão me vendo, então? Dá para me ver, porque é estranho que a tela estivesse só na metade. Pronto. Vamos lá. Bom, então, na aula passada, a gente começou a tratar dos elementos essenciais do negócio jurídico. Né? Então, o negócio jurídico tem como elementos essenciais, né, aqueles requisitos que são fundamentais para que ele possa ser constituído, para que ele possa ser reconhecido como negócio jurídico. A gente viu na aula passada que os elementos essenciais, eles podem ser os elementos comuns a todos os negócios jurídicos, chamados elementos essenciais gerais, e os elementos que são particulares, são próprios, são peculiares de determinados negócios jurídicos, porque existe uma previsão expressa para essa particularidade. E aí a gente está relacionado à forma, à instrumentalização, a como esse negócio jurídico ele está sendo exteriorizado. Então, em relação aos elementos essenciais gerais, a gente tem, né, basicamente, o agente para praticar um negócio jurídico precisa ser capaz, né? O objeto que pode ser o centro do interesse dessas pessoas que estão realizando um negócio jurídico tem que ser um objeto lícito, tem que ser um objeto além de lícito possível, além de lícito possível, ele tem que ser determinado ou pelo menos determinável. E o mais importante, todo e qualquer negócio jurídico pressupõe consentimento. Que é isso? Significa que ninguém, como eu disse para vocês na passada, cai de paraquedas no negócio jurídico. As pessoas concordam, aquecem, aceitam, né, entrar naquele negócio jurídico, elas buscam o resultado daquele negócio jurídico. Então, esses são os elementos essenciais gerais, né? E não existe negócio jurídico que não tenha esses elementos. Ah, faltou um desses elementos, faltou agente capaz. Esse negócio jurídico, ele existe? Pode até nem existir, pode até existir e ser inválido, né? E aí a gente vai ter que observar sempre em relação à capacidade do agente o que pode gerar uma validade ou a invalidade do negócio jurídico em relação ao objeto, que ele seja lícito, possível, determinado ou determinável, se ele for ilícito, se ele for impossível ou se ele for indeterminável, ele também vai gerar uma invalidade do negócio jurídico. E se no negócio jurídico não tiver consentimento, a gente vai dizer, se esse consentimento nunca existiu, o negócio jurídico também nem existe. Se esse consentimento foi obtido de uma forma não voluntária, não espontânea, ele também vai ter uma consequência que reflete na invalidade, né, na anulabilidade do negócio jurídico. Em relação aos elementos particulares, essenciais particulares, né, a gente tem o seguinte, a legislação especifica que alguns negócios jurídicos precisam ser realizados sob determinada forma. E se eles não forem realizados sob essa determinada forma, esses negócios jurídicos poderão ser considerados inválidos, né? Na maioria das situações, as formas são livres, quer dizer, as pessoas podem escolher como é que elas vão fazer esse negócio jurídico. Não necessariamente todo negócio jurídico precisa ser solene, formal, escrito, né? Existem negócios jurídicos que se faz sem precisar, muitas vezes, nem se falar nada, né? Existe negócio jurídico que você faz com a mímica, existe negócio jurídico que você faz com um mínimo, vamos dizer assim, escrevendo no papel uma intenção, e não necessariamente só porque ele não é um documento passado no cartório,
foi elaborado por um advogado, não quer dizer que não vai ter serventia. Então, aquele bilhetinho que diz assim, olha, eu estou te devendo R$ 10, né, é uma confissão, né, uma espécie de confissão. Né? Nesse caso, a gente tem a maior parte dos negócios jurídicos informais, né, e uma minoria de negócios jurídicos que são formais. Então, passando aqui, a gente tem o seguinte, né, além desses negócios jurídicos precisarem, para a sua constituição, dos elementos formais, formais não, dos elementos essenciais, gerais, e esses elementos são aqueles que são inerentes a todos os negócios jurídicos, a gente tem alguns negócios jurídicos que têm algumas peculiaridades. Né? Então, em relação à eficácia, né, desse negócio jurídico, podem ser adicionadas algumas cláusulas acessórias, e a gente chama essas cláusulas acessórias de elementos acidentais. Então, todo negócio jurídico tem elementos essenciais gerais. Alguns negócios jurídicos poderão ter elementos acidentais, outros não terão. Como é um negócio jurídico que tem um elemento acidental? É um negócio jurídico que as partes, de comum acordo, resolvem estabelecer uma regra a ser atendida pelas partes, né? Como assim? Uma condição, né? Uma estipulação em relação ao prazo de validade ou prazo de capacidade de gerar efeitos desse negócio jurídico. E a gente chama essas condições, essas cláusulas acessórias de elementos acidentais. Então, são elementos acidentais aqueles que você pode inserir ou não no negócio jurídico. Mas uma vez que você tenha inserido nesse negócio jurídico, você é obrigado a cumprir, né, essa cláusula acessória. Gente, eu vou botar aqui o negócio nos ouvidos, peraí, para ficar melhor, porque eu acho que tem uma zoada externa, e pode ser que melhore com os fones. Peraí, um instante, porque minha cachorra já estava latindo, eu tive que abrir a porta do meu quarto, e aí vem o som de casa, né, os barulhos. Vocês estão me escutando? Me diga aí. Agora, tá escutando? Ok? Então, vamos continuar. Bom, então vamos lá. Então, a gente já viu o seguinte, voltando só na tela anterior, a gente tem elementos essenciais gerais e particulares, né? Os gerais inarredáveis, fundamentais, para que esse negócio jurídico possa ter validade e possa gerar os efeitos, e os particulares também, né? No caso dos particulares, é a variação da forma como esse negócio jurídico se expressa, se instrumentaliza, se exterioriza. E os negócios jurídicos que podem conter elementos acidentais. Então, elementos acidentais são cláusulas acessórias que você pode adicionar ao negócio jurídico para modificar, né, alguma consequência natural, e aí a gente tem a condição, o modo, o encargo e o termo. Bom, em relação, tratando dos elementos essenciais gerais, né, que são, como eu disse para vocês, todo negócio jurídico tem que ter, é o famoso tem que ter. E se não tiver, ele causa um problema de validade nesse negócio jurídico. Então, o primeiro ponto é capacidade do agente, né? Então, está lá no artigo 166 que o agente tem que ser capaz. Então, se o agente tem que ser capaz para dar validade ao negócio jurídico, a gente tem o seguinte: os incapazes estão proibidos, né, de realizar negócios jurídicos, porque se eles realizarem e não estiverem devidamente ou assistidos ou representados, né, já que falta a capacidade, ele vai gerar, com essa realização de um negócio jurídico sem assistência ou sem representação, ele vai gerar um negócio jurídico inválido. Então, o primeiro ponto é: quem pode realizar um negócio jurídico? Aquele que tem capacidade, tá? Ah, professora, então, como é que a gente pode explicar que um menino de 12 anos possa ter realizado um negócio jurídico? Aí a gente diz, olha, o que ele realizou não é negócio jurídico.
ele pode ter realizado o que a gente chama de ato-fato jurídico, como, por exemplo, levar o dinheiro para a escola para comprar o lanche, comprar a coxinha na, na cantina. Isso aí é um ato-fato jurídico, é chamado de ato-fato. Não é um negócio jurídico. Mas se eu, maior e plenamente capaz, eu for lá no McDonald's e comprar um sanduíche, que é a mesma coisa, eu estou realizando um negócio jurídico. Se eu quiser realizar um contrato de locação, um contrato de venda, um contrato de empréstimo, né, eu preciso ter capacidade plena para poder realizar esse negócio jurídico e ele ser válido, porque a penalidade, a sanção pela falta de capacidade é a invalidade do negócio jurídico. Ou seja, o negócio jurídico será válido se o agente for plenamente capaz. E se o agente não for plenamente capaz e não tiver a representação ou a assistência, esse negócio jurídico está fadado à invalidade. Aí o segundo elemento, né, essencial geral, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Objeto lícito, aquele sobre o qual não recai nenhuma proibição legal. Objeto possível é aquele que tanto é possível fisicamente, como ele é possível juridicamente. Porque às vezes a gente vai tratar de um negócio que, vamos pensar assim, eu vou vender a atmosférico, eu vou cobrar de vocês agora, se vocês respirarem 5 minutos, eu vou cobrar e nós vamos fazer um negócio jurídico em que o atmosférico é o objeto desse negócio. Bom, aí eu tenho um pequeno problema, né? Esse negócio tem uma questão a ser resolvida a respeito do objeto, porque esse objeto é impossível, tá? Eu posso vender uma roupa, eu posso vender um celular, eu posso alugar uma casa, eu posso fazer um contrato de fornecimento de alguma coisa? Sim, posso, né? Desde que aquilo que eu esteja sendo o cerne, o centro do meu negócio, o objeto, ele seja possível de ser apropriado por alguém, possível de ser negociado, possível de ser realizada uma relação jurídica a respeito desse negócio, desse bem. Então, o objeto tem que ser possível, né? Além de ser lícito, ele tem que ser determinado, né? Eu vou contar quanto de feijão eu vou fornecer. Eu vou fornecer 1 quilo de feijão, né? Qual feijão eu vou fornecer? Eu vou fornecer feijão preto, né? Então, eu tenho que determinar qual é o objeto para que eu possa delimitar a respeito do que eu estou tratando nessa minha relação jurídica. E se eu não conseguir determinar esse objeto, né? Se eu não conseguir determinar esse objeto, eu tenho que, pelo menos na execução, né, conseguir determinar, né, aquela história da safra, aquele negócio do objeto futuro, que eu não consigo determinar agora, mas que no momento da execução do negócio eu consigo identificar. Então, eu posso dizer, olha, eu estou vendendo a minha safra de arroz, mas a minha safra de arroz, agora que foi plantada, não sei nem quanto é que vai render. Então, se eu não sei nem quanto é que vai render, eu só vou saber quantas sacas de arroz vão ser colhidas, né, quando terminar a colheita e eu puder dizer, olha, tá aqui, então nós vamos vender a saca, são tantas sacas de arroz, e esse arroz é tantos reais a cada saco. Então, eu não posso simplesmente chegar e dizer, olha, eu vou fornecer material escolar para alguém, e não dizer exatamente qual é o material escolar, qual é a quantidade, né, especificar. Então, essa determinabilidade ela tem a ver com a especificação desse objeto. Eu não posso simplesmente fazer negócios jurídicos sobre um objeto abstrato, né, abstratamente considerado. Posso até fazer um negócio jurídico que no momento eu não sei quanto é, mas no futuro eu saberei quanto é. O terceiro e mais importante, não digo mais importante, mas foi um requisito que o Código Civil deu bastante importância, é a vontade, né? A manifestação de vontade. Fica muito claro que o negócio jurídico ele só é válido se a pessoa quis entrar nele, se a pessoa manifestou a sua intenção, se a pessoa quis realmente as consequências daquele negócio. Então, a manifestação de vontade, a declaração de vontade é essencial no negócio jurídico.
você só entra no negócio jurídico e está submetido a todos os efeitos, as consequências desse negócio jurídico, se você tiver manifestado de alguma forma a sua intenção. Então, vamos pensar aqui num negócio jurídico bem facinho de se fazer, bem comum, mas que às vezes a gente pensa, a gente não dá o devido valor, vamos chamar assim. A gente desconsidera, acha que nem é negócio, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Estamos num bar. Aí, alguém vai pedir uma cerveja e esse bar está extremamente barulhento, né? Você quer comprar uma cerveja, você vira para o garçom e ele, é claro que você não vai fazer um negócio jurídico escrito, a compra da cerveja, você não vai fazer uma escritura pública no cartório para comprar uma cerveja. E nem o código determinou isso, né? Até porque ele deixou, né, uma gama enorme de negócios jurídicos que não precisam de formalidade alguma. Então, na hora que eu vou pedir a cerveja, eu olho para o garçom e eu faço uma mímica, né? Eu faço uma mímica para ele e ele entende que eu quero uma cerveja, ele traz a cerveja e se ele trouxe a cerveja e botou na minha mesa e eu ainda fiz o positivo, significa que aquele negócio foi feito. Eu comprei uma cerveja, eu vou pagar eu comprei essa cerveja, ele me entregou o produto e eu tenho a obrigação de pagar aquela cerveja. Diferente que se eu tivesse sentado lá olhando para o teto, para o chão, o garçom chegasse, empurrasse a cerveja na minha mesa, sem eu ter pedido, eu não tinha feito negócio jurídico com ele. Então, veja, são coisas bem simples na vida da gente. Então, o consentimento nesse pedido da cerveja se deu de que forma? Se deu de forma de mímica. Precisou criar um contrato escrito para isso? Não precisou criar um contrato escrito para isso. Posso fazer um negócio, vamos chamar assim, popularmente, de boca? Posso, né? Ora, se eu posso fazer até calado, quanto mais de boca, né? Então, se eu posso fazer um negócio que a minha expressão de vontade é oral, então, aceito, sim, quer, concordo, não concordo. Então, eu manifesto a minha vontade de forma oral e eu me obrigo a esse contrato, a esse negócio, com essa minha manifestação de forma oral. Professor, posso fazer um negócio pelo WhatsApp? Pode, né? Quantas coisas a gente não compra pelo WhatsApp? Principalmente nesse período de agora. Quantas coisas a gente não comprou de WhatsApp? Quantas vezes a gente não foi atrás de alguém que vendesse máscara, que a gente nem conhecia, e a gente pegou um WhatsApp de alguém e perguntou quanto custa a máscara, você manda deixar, e como é que eu faço para pagar, né? Como é que a gente está comprando agora, supermercado? Está comprando pelo aplicativo. E onde é que diz que eu quis? No momento que eu peguei, me cadastrei, coloquei meu nome lá, concluí a compra, disse que podia entregar na minha casa, aceitei uma forma de pagamento, tudo isso é negócio jurídico. E aí, ó, a gente fez por um aplicativo, né? Então, negócio jurídico, ele é uma coisa extremamente simples, né, de acontecer. Ele só vai requerer formas especiais naquilo que o legislador especificar. No restante, são formas simples, né? Pode ser oral, pode ser escrito, como eu disse para vocês, pode ser um bilhete, né? Então, um bilhete, um contrato que você mesmo redigiu de propunho, né? Mas se quiser optar por fazer no cartório também pode. Se quiser fazer um negócio jurídico pelo celular também pode. Então, todo mês, tá lá, cai na minha conta o negocinho lá, a faturazinha do Netflix. Por que cai lá na minha conta? Porque eu fui lá no aplicativo, eu fui lá e me propus a aceitar as condições e o preço e a dizer como é que eu ia pagar e pronto, tá assim. E no dia que eu não quiser mais, aí eu vou lá e digo que não quero mais, né? Então aí eu desfaço o meu negócio jurídico, né? Também. Então, às vezes, até a questão do distratar, ela segue a mesma linha do contratar, né? Princípio da simetria. Então, muitas vezes eu tenho que contratar por escrito e eu tenho que distratar por escrito.
Outras vezes eu posso contratar verbalmente e posso destratar verbalmente. Tudo depende do consentimento, né? O consentimento para querer e o consentimento para não querer, né? A manifestação de vontade. Bom, em relação à forma do negócio jurídico. Então, a forma está lá no artigo 104, que é essencial. Forma prescrita ou não defesa em lei. Que é isso? Forma prescrita é a forma que o legislador disse que é obrigatória, é aquela que você tem que seguir. E a não defesa em lei, defesa significa proibida. Então vamos lá. Não defesa em lei é uma forma não proibida pela lei. Ou seja, ele deixou muito claro que ou nas situações em que o legislador determinar qual é a forma, você tem que seguir a forma que o legislador disse que era. Nas situações em que o legislador não proibiu e nem especificou forma, você pode escolher a forma que você quiser. Então, portanto, né, a forma é o meio pelo qual se exterioriza, se externa, se instrumentaliza o negócio jurídico. Ela pode ser escrita, ela pode ser formal, ela pode ser solene, ela pode ser não formal, né? O legislador apenas determinou num universo bem reduzido quais são as situações em que se exige uma forma específica. No restante, se não foi especificado nem pelo legislador, nem pelas partes, a gente tem, então, uma forma livre. Né? Então, a gente tem aqui três formas, três tipos, espécies de forma, né? Forma livre geral, forma especial solene e a forma contratual. Forma livre geral, como eu disse para vocês, né? A grande maioria dos negócios jurídicos, ela admite uma forma inespecífica, uma forma livre. Você pode escolher, né? E pode ser escrita, pode ser verbal, pode ser da forma que você quiser, pode mim, como eu disse para vocês, né? Mas a forma especial solene, né, é aquela que o legislador, ele disse qual era a forma que precisa ser atendida para a validade do negócio jurídico. Se não atender a essa forma, a ausência dessa forma gera a invalidade. Então, lá no artigo 108, fala da forma, meu Deus do céu, escrita e passada em cartório, né? Vamos chamar assim, escritura pública lavrada em serventia imobiliária ou em serventia notarial. Então diz, ó, se o imóvel tiver valor até 30 salários mínimos, ele vai poder utilizar a forma escrita particular, feita lá no escritório da pessoa. Se o imóvel tiver valor superior a 30 salários mínimos, ele vai ter que se dirigir ao cartório e fazer essa escritura no cartório. Então, ele não tem a opção. Ah, eu quero fazer um contrato particular. Bom, assim, você vai ter um contrato particular que vai dizer a sua intenção, mas não vai gerar o efeito necessário. Então, não vai gerar a transmissão do bem, não vai gerar aquilo que você está querendo naquele negócio. Vai apenas funcionar como uma promessa, né? Um compromisso de cumprimento. Bom, em relação aos elementos acidentais, que foi aonde a gente parou na aula passada, eu fiz essa revisão porque na aula passada, assim, foi muito corrido, então essa parte final ficou meio pouca, né? Então, assim, o que é novidade para a gente hoje? Novidade para a gente hoje são os elementos acidentais do negócio jurídico. Então, elementos acidentais, como eu disse lá no comecinho, são as cláusulas, são elementos acessórios, né? Cláusulas acessórias que são acrescentadas no negócio jurídico, que tem uma finalidade de modificar alguma das consequências. Então, se você não quiser usar nenhum desses elementos acidentais, você pode não usar. Ele não é obrigatório, né? Ele é acessório, ele vai funcionar como gerando um efeito modificativo nos efeitos, mas assim, depende de você escolher colocar esse negócio, nesse seu negócio, esse elemento. Se você não tiver escolhido a sua forma pura e simples, então, portanto, ela não tem nenhuma condição, nenhum termo, nenhum encargo a ser atendido. Então, acidentais, né,
são acidentais, que são chamadas de acidentais, as cláusulas acessórias. Elas não são essenciais, né? Você tem qualquer negócio jurídico, vários negócios jurídicos sem essas cláusulas, mas uma vez que você insere, você tem que cumprir aquilo que está previsto nas cláusulas acessórias, né? Então, eles são chamados de elementos limitadores da eficácia do negócio jurídico. Quando falar em eficácia, vocês lembram, assim, dos efeitos, da consequência, né? O que vai acontecer com aquele negócio jurídico? Ele vai ou não gerar efeito? Aí a gente vai perceber que esses elementos acidentais, eles vão modificar, né, os efeitos naturais de um negócio jurídico. Por que eles vão modificar? Porque as partes quiseram assim, né? Então, a gente tem, lá no artigo 121, dentro dos elementos acidentais, a condição, né? A primeira, que é a condição. Então, a condição é a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Então, percebam que no que está marcado aí, ó, o evento é futuro e incerto. O que vai acontecer? Quando você impõe uma condição e a outra parte aceita, né, essa condição, vocês inserem um elemento acidental dentro do negócio jurídico. Então, quando eu digo assim, olha, eu vou lhe dar um carro, mas eu só vou lhe dar um carro se você passar no concurso. Aí a gente vai perceber o seguinte, que foi o negócio? O negócio tem a ver com uma promessa de doação. Mas essa promessa de doação só vai se aperfeiçoar quando a condição acontecer. Então, quando eu digo assim, ó, se você passar no concurso, eu não sei ainda se você vai passar no concurso, o concurso ainda não aconteceu, pode até ter acontecido, mas eu não sei se você passou, não sei se você vai passar. E eu estou dizendo que a minha obrigação, né, eu estou prometendo hoje, eu estou gerando para você o direito hoje, mas você só vai poder exigir o cumprimento dessa minha obrigação quando o evento futuro incerto acontecer. Então, a gente tem situações em que o negócio jurídico, ele fica, vamos dizer assim, aguardando as consequências acontecerem, porque existe um fator que vai determinar se essa consequência vai ou não acontecer. E esse fator é o evento futuro incerto. Né? Na condição, a gente tem a condição suspensiva e a condição resolutiva. Né? Na condição suspensiva, você tem as partes protelam temporariamente a eficácia do negócio jurídico até a realização do acontecimento futuro incerto. Ou seja, o negócio foi feito hoje, mas a minha obrigação só vai poder ser cobrada, só ser exigida, quando o evento futuro incerto acontecer. Então, o pai chega para o menino e diz, eu vou te dar um carro, você passar no vestibular. Aí a gente pergunta, a partir de quando o pai tem a obrigação de dar, a promessa fez hoje, ó, a gente está em maio, o menino vai fazer vestibular, sei lá, dezembro, aí a gente tem aqui uma promessa feita hoje, maio, mas que só vai poder ser cobrada quando ele passar no vestibular, se ele passar no vestibular, como não é certeza, né? Mas, professor, o menino lá, ele é o melhor aluno da turma, ele é o aluno que todas as vezes que ele fez como treineiro, ele passou. Não tem o menor perigo dele não passar. Aí eu digo para vocês, gente, tem. Claro que tem. Qual é o problema que pode acontecer com um menino desse? Ele pode chegar atrasado, né, e ele ficar lá no porteiro do Enem. Ele pode ter uma dor de barriga. Ele pode dar o branco. Ele pode esquecer tudo. Ele pode levar, sem querer, um aparelho, um celular e ser desclassificado do concurso. Existem milhões de coisas, né? Ele pode marcar um gabarito errado. Então, não é essa certeza absoluta. Então, quando esse menino passar no vestibular, se ele passar no vestibular, aí o pai dele passa a poder ser cobrado dessa promessa de dar o carro, né? Então, vamos pensar aqui.
Vamos piorar a situação desse rapaz. O pai dele chega e diz o seguinte: olha, eu vou lhe dar um carro se você passar no vestibular para medicina na Federal, né, UFC, Campus Fortaleza, né, e em primeiro lugar. Aí a gente pode pensar, mas gente, mas isso aí, essa condição é meio demais. Bom, ela é só um pouco mais restrita, mas ela é possível, porque alguém vai passar no vestibular, naquele vestibular específico, para medicina, em Fortaleza, no campus UFC de Fortaleza, em primeiro lugar. É possível? Claro que é possível, né? Mas às vezes a gente vê que a condição não é, a pessoa não está querendo cumprir. Ela está fazendo está impondo essa condição e ela sabe que o outro não vai ter condições de cumprir. E aí, às vezes, a gente tem condições que são impossíveis de serem realizadas. Então, já pensou, você faz um contrato e a pessoa diz o seguinte, eu vou lhe pagar R$ 1 milhão se você conseguir dar a volta ao mundo de joelho em um dia. Aí a gente vê logo, bom, a pessoa não está querendo dar esse prêmio de R$ 1 milhão, né? Por quê? Porque é uma condição impossível, né, de ser realizada. Então, às vezes, os negócios são feitos e uma das partes não tem intenção de cumprir, e aí impõe condições impossíveis de serem realizadas, né? Condições que também versam sobre ilícitos, né, não podem ser incluídas dentro do negócio, não podem dar validade para esse elemento acidental. Então, a condição suspensiva, né, é aquela que o negócio jurídico foi realizado, mas o efeito dele só vai acontecer lá para frente. Tá? Então, ele existe o negócio hoje, o negócio é válido, mas ele ainda não é eficaz, porque a eficácia dele está dependendo de um acontecimento futuro e incerto. Quer dizer, não aconteceu ainda e eu não sei o resultado. Por outro lado, a gente tem condições que são chamadas de resolutiva. Resolutiva dentro do direito civil, muitas vezes ela é sinônimo de extintiva, né? Ou seja, extingue a obrigação de alguém. Alguém já tem uma obrigação, e aí quando acontece o evento futuro incerto, né, exime-se da obrigação, né, por esse evento futuro incerto ter acontecido. Então, a gente vê, ó, na condição suspensiva, é a eficácia do negócio jurídico que está subordinada a um evento futuro incerto. Na condição resolutiva, é a ineficácia do negócio jurídico que está vinculada, está subordinada a um evento futuro incerto. Então, como é que é a ineficácia? É o negócio jurídico vem funcionando normalmente, ele vem dentro daquilo que é esperado, né? As partes vêm cumprindo as suas obrigações e de repente acontece um determinado fato e a partir desse fato, que é o tal do evento futuro incerto, alguém se exime de uma obrigação. Alguém deixa de ser obrigado a cumprir alguma coisa. Então, coisas que os alunos mais dizem. Professor, eu não posso tirar menos do que 8, senão eu perco a minha bolsa. Professor, eu não posso ficar reprovado, senão eu perco o meu financiamento. Olha aí, vocês fizeram um contrato com alguém, né? E esse contrato lá com a financeira ou com quem deu a bolsa de estudo diz o seguinte: você tem que se manter com média 8 para eu continuar lhe dando a sua bolsa de estudo. Então, todo mês, tá lá. Se tá certinho, todo semestre, você vai ter a bolsa enquanto você mantiver aquela média. Ah, mas aí em algum momento eu fraquejei e tirei uma média 7. Aí aquele que está lhe dando a bolsa não tem mais a obrigação de manter o cumprimento da obrigação, de continuar pagando, né, a sua bolsa, porque o evento futuro incerto aconteceu. Que foi? Você tirou uma média inferior a 8. Mesma coisa lá com fiéis. Ah, professora, eu não posso ficar reprovado, porque se eu ficar reprovado, eu perco fiéis. Pois é,
Quando você pediu o financiamento lá, estava lá muito claro no contrato que você não podia ser reprovado. E se você fosse reprovado, você perderia o financiamento. Então, o que acontece? Enquanto você vem sendo aprovado, o FIES está lá do seu lado, cumprindo a obrigação, né? É um negócio de execução continuada. Bom, mas aí aconteceu um dia que você não atendeu à expectativa do contrato lá do FIES. O que vai acontecer? O FIES vai suspender a obrigação dele, não vai mais ser chamado, não vai poder ser chamada a cumprir essa prestação continuada. Por quê? Porque a condição resolutiva, o evento futuro incerto, aconteceu. Então, ó, condição, né? Ele subordina o efeito de um negócio jurídico a um evento futuro incerto. Ela será suspensiva, né? Quando a eficácia do negócio jurídico fica dependendo de acontecer esse evento futuro incerto. E a condição será resolutiva quando a ineficácia do negócio jurídico é que depender desse acontecimento futuro incerto, tá? Então, condição é só lembrar, o evento é futuro e incerto. É futuro, porque eu não sei o resultado, se eu soubesse, não seria uma condição, é uma certeza, né? E é incerto, porque pode acontecer, como pode não acontecer. Além da condição, a gente tem o termo, né? Outro elemento acessório, elemento acidental do negócio jurídico é o termo. Então, o termo, ele vincula, né, a eficácia de um negócio jurídico a um evento futuro e certo, certo? Então, futuro e certo significa que vai acontecer, só não é agora, porque ele é futuro. Como é que funciona, né? Então, o negócio jurídico pode ser feito hoje, né? Faça um contrato hoje, dia 12 de maio, mas os efeitos desse negócio jurídico, as consequências desse negócio jurídico só vão acontecer a partir do 1º de junho de 2020. Então, o que vai acontecer? Eu faço o contrato hoje, está tudo certinho, mas só vai poder ser cobrada a obrigação das partes a partir de um determinado tempo. Então, a gente tem aí, por exemplo, né, o termo inicial. Faço um contrato hoje de locação. O contrato está feito hoje, mas eu só vou entregar o imóvel no dia 1º de janeiro. Então, você só vai começar a me pagar o meu aluguel a partir do dia 1º de janeiro, né? Contando-se o prazo a partir do termo inicial, contando-se o prazo a partir do dia 1º do mês seguinte. Então, veja, né, o nascimento do direito depende de chegar esse prazo. Esse prazo vai chegar? Vai chegar. Né? Por que vai chegar? Porque o tempo passa. E o termo está vinculado a tempo, a lapso temporal. Tá? Então, vai chegar. Posso dizer que vou receber uma bolsa de estudos até os 24, a partir sei lá, dos 10 anos de idade? Posso. Então, quando é que eu vou receber essa bolsa de estudo? Só quando eu tiver 10 anos de idade. Então, mas não tem uma data? Tem um tempo, quando você fizer o seu aniversário de 10 anos de idade. Né? Então, esse é o termo inicial? É. Então, qualquer contrato que eu coloque, olha, os efeitos serão a partir de data tal, eu estou especificando o termo inicial. E antes disso? Bom, antes disso não vai gerar efeitos, né? Por quê? Porque eu especifiquei que os efeitos ficam, serão cobrados, surgirão a partir do termo inicial. Sim, professor, mas pode ter um termo final? Sim, pode ter. Eu faço um contrato que diz que esse contrato vai valer do dia 1º de janeiro de 2020 ao dia 31 de dezembro de 2020. Então, o termo inicial é 1º de janeiro e o termo final é 31 de dezembro de 2020. Precisa ter uma data? Não, pode ser um marco que vai acontecer, né? Eu posso dizer que a pessoa vai receber, por exemplo, uma renda, um usufruto de um bem até ela completar 60 anos de idade, né?
posso dizer que ela vai fazer jus a um determinado direito até ela ter 24 anos ou ela terminar a faculdade. Então, veja, são termos até alternativos, mas algum deles vai chegar, porque se a pessoa não terminar a faculdade, ela vai chegar aos 24 anos. Por quê? Porque todo mundo chega aos 24 anos. Quem é que não chega aos 24 anos? Quem morreu antes disso. Então, pense que o termo inicial e o termo final é que vão dar o marco do tempo de eficácia, de condições de gerar efeitos desse negócio. Ah, professora, a gente pode especificar sem dizer data ou sem dizer qual é a idade? Pode, a gente pode dizer que esse contrato ele vai valer até meado de maio de 2020. Aí eu vou saber, bom, quando é que é meado de maio de 2020? Meado de maio de 2020 é o dia 15 de maio de 2020. Por quê? Porque o código especificou que quando se tratar de meado, ele está referindo ao dia 15. Eu posso especificar que esse contrato terá uma validade de gerar efeitos de 6 meses? Sim. 6 meses é igual a 300, 6 meses, a 180 dias? Não. Se eu especificar 180 dias, eu conto a data, os prazos em dia. Se eu especificar em meses, eu conto em meses. Se eu disser que que são 90 dias, eu vou contar dia a dia. Se eu disser que é 3 meses, pode não dar 90 dias. Posso pegar, por exemplo, o mês de fevereiro, que só vai até 28, né? Fevereiro, março e abril. Abril só tem 30, março tem 31, né? Fevereiro tem 28. E isso não dá os 90 dias. Então, veja, depende de como você especifica. E se o prazo for em horas? Se o prazo for em horas, eu também vou contar hora a hora. Então, prazo de um dia significa 24 horas? Não. Pode ser que um dia seja especificando-se que aquele dia é um dia útil dentro do horário comercial. Então, vamos pensar aqui numa situação assim, bem que acontece, né? A pessoa está lá assistindo o programa de rádio, aí o programa de rádio diz assim: quem responder a pergunta tal vai ganhar um ingresso para o show do Safadão. Aí é claro, né, que eu estou lá, né, disponível, né, com o dedo no telefone, ou então na internet direto, e aí eu vou lá, eu digo que eu quero o ingresso do show do Safadão, eu vou responder a pergunta, respondi a pergunta, acertei, e aí aparece lá no rádio. Adelaide, você ganhou os ingressos do Safadão, você tem 24 horas para vir resgatar os seus ingressos. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou contar isso aí? E se eu chegar lá e ele disser, olha, passou 24 horas, você não vai receber mais. Porque na hora que ele disse que eu ganhei, eu recebi o direito aos ingressos. Mas ele disse que eu tenho que resgatar em 24 horas. Mas o programa foi às 8 horas da manhã. Então, eu só tenho até às 8 horas da manhã do outro dia. Mas se ele disser que eu só posso buscar dentro do horário, até o dia seguinte, dentro do horário comercial, eu tenho que olhar qual é o horário comercial. A horário comercial é 5 horas, então eu não tenho 24 horas, eu tenho até 5 horas, ou tenho mais que 24 horas. Então, tudo isso tem que ser especificado para que a gente, inclusive, não perca o prazo, o tempo de eficácia do negócio jurídico, né? Já que o negócio jurídico a gente faz com a intenção de que ele seja, ele tenha ele apareça, vamos dizer assim, aquilo que a gente quis, o objetivo que a gente quis, ele aconteça. Né? Ninguém faz negócio jurídico para não ter um objetivo, para não ser cumprido, para não ser realizado. Né? Então, vamos com a questão do ingresso na rádio, fica muito claro que às vezes a gente não tem noção de que o prazo que está sendo estabelecido não pode ser contado
ou hora a hora, ou dia a dia, né? Tem que ser contado de acordo com o critério que foi estabelecido. Então, a gente tem o seguinte: termo significa tempo? Não, não significa, mas está relacionado a tempo. Então, o termo de um contrato, né, eu posso ter e posso não ter. Posso dizer, posso fazer um contrato com um prazo indeterminado. Eu nem falo quando é que esse contrato vai começar e nem falo quando é que esse contrato vai terminar. Eu só digo que a parte, posso até dizer quando é que ele começa. Ele começa agora, quando a gente acabou de assinar, mas, né, ele pode ser um contrato que valha indeterminado, de forma indeterminada. Né? Então, ele não tem um termo final. Então, lembrar que quando a gente fala dentro dos contratos de termo, a gente tem que atentar para como foi que esse termo foi inserido dentro do contrato, né, dentro do negócio. Né, o que a gente perde ou o que a gente ganha de acordo com o termo. Né, os efeitos é justamente o que a gente perde e o que a gente ganha dentro de um negócio, né, um direito que a gente ganha, um direito que a gente preserva. Né, então, a gente tem que ficar atento. E o legislador, ele fala, olha, naquelas situações que o prazo for em horas, você vai contar hora a hora. Os prazos forem meses, você vai contar meses. Então, nem sempre um ano significa 365 dias. Né? Um ano pode ser que seja um ano bissexto, são 366 dias. Em outra situação, o mesmo prazo de um ano são 365 dias. Então, dentro de um contrato, você pode estabelecer ou não, né, essas situações que modificam o tempo de eficácia, a capacidade de gerar efeito, o momento de gerar efeito. Por isso que esses elementos acidentais são chamados de elementos limitadores da eficácia. Se você não inserir isso, né, normalmente as pessoas até inserem o termo, né, mas assim, às vezes a pessoa não se atenta para isso, faz um contrato, e esse contrato vai, vamos dizer assim, gerar efeitos até o momento que alguém diz, olha, eu não quero mais. E aí alega alguma coisa que não quer, que não pode, que não tem mais intenção, né? Mas não tem especificando um termo final. Além da condição e do termo, lembrando, gente, seguinte, o termo, lembra que a gente falou assim, o termo vincula a eficácia do negócio jurídico ou a ineficácia do negócio jurídico a um evento futuro e certo. Eu posso assim, inserir um critério de idade, de prazo, mas tem um evento, né, que a gente, muitas vezes, a gente não sabe, né, que eles também, eles alteram, eles modificam a capacidade de gerar efeitos. Então, assim, um negócio jurídico diz o seguinte, você vai ter direito de receber usufruto desse bem até a sua morte, né? Então, a morte é o tempo. Quando é que o dono da minha propriedade vai resgatar o direito de receber esse usufruto que era outra pessoa que recebia? Quando o usufrutuário morrer. Quando é que ele vai morrer? Não sei. Mas ele vai morrer? Vai. Algum dia? Sim, todos nós, né? A gente só não sabe o dia. Mas, né, um contrato de seguro, né? Um contrato de seguro diz, olha, eu só vou pagar o valor do seguro quando a pessoa morrer, né? E ela um dia vai morrer. Então ele vai pagar quando? Algum dia. Não é hoje, não é amanhã, mas é quando ela morrer. Então, várias situações, né, são vinculadas ao momento morte, e a gente tem que lembrar que o momento morte não é um evento futuro incerto, é um evento futuro e certo. Ele não é, a morte não é uma condição, a morte é um termo. Tudo que você diz, a pessoa vai receber até, ou então, você vai receber isso, até que fulano de tal morra, então, pode ser que a pessoa morra com 20, com 50, com 120 anos. Então, é um evento futuro, que ainda vai chegar porque a pessoa não morreu, mas é certo, porque não existe outra certeza na vida a não ser a morte, né?
Então, em relação ao termo, a gente tem que sempre lembrar que o evento morte, ele é termo, ele não é condição, não é futuro e incerto, é futuro e certo. Além da condição do termo, a gente tem o terceiro elemento acidental, que é o encargo, né? Chamado de encargo ou modo de fazer. Então, o encargo é um ônus, é um encargo que você recebe, uma obrigação que você recebe para realizar um determinado ato, e muitas vezes você tem que realizar segundo as orientações, não, as determinações da pessoa que impôs esse encargo. Então, ela diz o seguinte: olha, eu estou lhe dando aqui uma casa, você vai receber uma casa no meu testamento, está aqui no meu testamento. Mas você tem a obrigação, para você ter essa casa, você vai ter que transformar essa casa num abrigo de cachorros. Ou seja, você recebe a casa com a obrigação de transformar num abrigo de cachorros. E se você não transformar num abrigo de cachorros, aí você perde, né, no caso, a inexecução do encargo faz com que essa doação retroceda. Então, você perde a casa porque você não deu a finalidade que a pessoa exigiu, que você aceitou. Então, eu lhe dou uma casa, mas essa casa você tem que pintá-la de roxo durante 20 anos. No dia que você não pintar de roxo, você está descumprindo o encargo e pode ser que você perca porque descumpriu o encargo. Lembrando que, às vezes, existem encargos que acabam gerando a impossibilidade da pessoa não ter bem. Então, dizer que eu recebo uma casa com um encargo de todo ano fazer uma determinada obra e eu não tenho salário, eu não tenho rendimento suficiente para isso, né? Então, em determinadas situações, o juiz pode avaliar que aquele encargo ele é pesado demais e ele determinar a retirada do encargo. Mas vamos lembrar também o seguinte, que você só aceita o bem, já que o encargo vem de um acordo, né? Você só aceita se você quiser. Você não é obrigado a aceitar todo e qualquer encargo. Olha, é o seguinte, se você quiser ficar, eu vou deixar uma casa para você, a casa é sua, vou lhe doar, não vou nem deixar não, vou lhe doar em vida essa casa, mas você tem que cuidar dos meus 50 gatos. Então, a pessoa não é obrigada a aceitar esse tipo de encargo, mas se ela também não aceitar, ela também não recebe o bem. Então, veja, o encargo é um chicotezinho lá que vem no bem. Né? Esse bem, ele vem acompanhado de uma obrigação. E a pessoa tem que cumprir o encargo sob pena de haver a reversão da doação desse ato de liberalidade. Então, a gente tem o seguinte, condição, termo e encargo. Condição, voltando aqui para cima, né? Condição suspensiva ou condição resolutiva. Condição suspensiva, a eficácia do negócio jurídico fica suspensa, você adquiriu o direito, mas a eficácia do negócio jurídico fica suspensa até que aconteça o evento futuro e incerto. Condição resolutiva, a ineficácia do negócio jurídico vai surgir quando acontecer esse evento futuro incerto, ou seja, alguém se exime de uma obrigação, não pode mais ser cobrado de uma obrigação quando acontecer o evento futuro incerto, né? Até que, enquanto não acontecer esse evento futuro incerto, ela continua obrigada, ela continua tendo que cumprir aquilo que ela ajustou. Termo, né? O evento que se vincula ao termo é um evento futuro e certo, né? E a realização a eficácia do negócio jurídico depende do atendimento a esses termos. Então, é necessariamente todo negócio jurídico precisa ter termo? Não. Assim como não precisa ter condição e não precisa ter encargo. E se não tiver condição, nem termo, nem encargo, é um negócio jurídico puro e simples.
Então, se eu faço um empréstimo de um livro, né, eu estou te emprestando o livro. Pronto, ok, te emprestei. Eu não disse quando é que eu quero de volta, eu não disse se eu te emprestava, se você fizesse alguma coisa, eu não disse que você tinha que me ensinar a matéria que eu estava te emprestando o livro. Então, não é um negócio jurídico puro e simples. É um negócio jurídico empréstimo. E só, né? E quando é que esse negócio jurídico perde a sua capacidade de gerar efeitos? Aí a gente vai lá para os contratos, né, lá mais para frente, para poder entender que existem situações que podem acontecer ao longo dos contratos, ao longo dos negócios, que fazem com que esses negócios não gerem mais efeitos, ou então as pessoas não tenham mais interesse nos seus efeitos, né, a rescisão contratual, a resilição bilateral, ou unilateral, né, o distrato. Então, isso aí é um outro ponto na frente. O que a gente precisa entender agora? Que os negócios jurídicos podem ser puros e simples, mas podem ter também essas cláusulas acessórias. Que uma vez que eu resolva impor uma condição e a outra parte aceita, uma vez que eu resolva estipular termo inicial, termo final, né, e a outra parte aceita, uma vez que eu resolva estabelecer um encargo, um ônus, e a outra parte aceita, né, isso passa a fazer parte do negócio, né? Não é todo negócio que precisa ter, mas uma vez que eu concordo que ele está dentro desse negócio, ele passa a ser obrigatório, tá? Bom, então, em relação a essa parte dos elementos essenciais gerais e elementos essenciais particulares e elementos acidentais, né, a gente finaliza hoje. Na próxima aula, a gente já vai continuar e vai tratar de invalidades, invalidades dos negócios jurídicos e provavelmente na outra aula a gente vai entrar em defeitos do negócio jurídico. Vocês têm dúvida? Me explica aí. Pode abrir o microfone se quiser. E aí, meu povo? Ninguém tá com dúvida de nada? Ninguém vai me perguntar nada? Aí a pergunta que eu faço, vocês estão aí? Sim, mas é porque foi bem explicadinho. Ah, foi bem explicadinho? Ah, tá certo. Ah, só lembrando, Vinícius, o que tu perdeu de 2 aulas, já deu para dar uma localizada, viu? Porque a aula passada, só não o começo que eu voltei, mas assim, essa parte de elementos essenciais, gerais, particulares, fez parte da aula passada. Tem mais aí, meu povo? Então é o seguinte, então eu vou parar a gravação aqui, interrompendo a gravação.